No Evangelho de João, no capítulo 13, o Senhor Jesus nos ensina uma lição aqui, que é uma lição para a vida, é uma lição para nosso dia a dia. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus como um todo, uma palavra salta aos nossos olhos. Talvez a sua palavra seria compaixão, e Jesus se compadece. Talvez você veja o amor de Jesus, e Jesus é assim amoroso, e nós cantamos aqui, Jesus como nós te amamos. E nós vamos cantando coisas que mostram exatamente que Jesus é. Que Ele é amoroso, que Ele é compassivo, que Jesus se importa, né? Mas eu não sei você, quando eu olho o ministério de Jesus, a vida terrena de Jesus, uma palavra sempre vai me saltar muito aos olhos, essa palavra é humildade. Como Jesus é humilde. A Bíblia nunca escondeu o fato de que Jesus é Deus, que Jesus é o Deus encarnado, que esse Deus veio aqui, encarnou-se com o nome de Salvador. Salvador, Jesus, a palavra Jesus em hebraico, Yeshua, a gente aportuguesou Jesus, Jesus no grego, né, latim, e Jesus, a palavra Jesus tem um nome muito forte, carrega um nome muito forte, Salvador. Eu sempre me pergunto por que Deus, o Filho de Deus, que é Deus, João 1:1, estava com Deus e era Deus, se encarna com o nome de Salvador. Isso mostra um Deus que é humilde. Ele é glorioso e ele não abre mão da sua glória. Quando o Dr. Marcos Eberle esteve aqui, ele usou um termo, né, que é mais científico, é um termo, quem conhece Marcos Eberle pode estranhar ele falar que Deus é exibido, mas ele não pode esconder a sua glória. Ele é glorioso, ele é cheio de glória. E jamais ele vai esconder quem ele é. Mas para salvar o homem, esse Deus se faz homem, humilde. E a palavra humildade, no sentido hebraico, é aquele que se inclina, e no sentido grego é aquele que vem da terra. E esse Deus, ele se inclina porque ele vem até nós, e ele se faz como o último Adão, que significa literalmente tirado da terra. E ele é sepultado, morre numa cruz, é sepultado. E ao terceiro dia ressurge dentre os mortos. Humildade. Em certo momento, Jesus Cristo diz em Mateus 11:28, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e em mim vocês acharão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um Deus humilde, que se faz como um de nós, que não tem onde reclinar a cabeça, que dorme num barco no meio de uma tempestade, que devia estar cansado. Ontem nós fizemos uma maratona de manhã, de tarde, à noite, chegamos tarde, tinha que estar aqui hoje de manhã. E eu não sei você, mas hoje à tarde eu dormi 1 hora, bem dormida, parecia que eu tinha dormido 15 horas, eu cheguei a sonhar. Cansaço. E aí eu fico pensando no cansaço de Jesus, quando ele deita na proa daquele barco, e tempestade, e água para lá e para cá batendo nele, o barco agitado. Eu não sei, mas eu imagino que Jesus até roncou naquele barco. E eu não sei, milagrosamente, os discípulos vão lá e acordam o Senhor. Não te importa que pereçamos, nós estamos morrendo aqui. E Jesus dormia, levanta, calma, e dá ordem para a tempestade, para o tempo, para as ondas, e tudo se acalma. Um Deus que não tem onde reclinar a cabeça. Eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia, eu sempre tento imaginar algumas cenas. Estivemos em Israel em 2015, eu fiquei olhando aquele jardim do Getsêmani, e aquela noite que Jesus passa ali com os discípulos, eu não sei você, mas eu entendo que não foi a única. Algumas vezes Jesus dormiu ali. Ele pernoitou naquele lugar, ele ficou ali, porque o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. E quando ia para Betânia, na casa de Marta, Maria, Lázaro, a Marta agitada, servindo a Jesus,
Foi uma daquelas poucas vezes que Jesus teve pousada. E às vezes Jesus se convidava: Zaqueu, hoje eu vou para a sua casa. Hoje eu vou pernoitar na sua casa. Me convém estar hoje em sua casa. E Zaqueu serviu a Jesus, como Levi serviu a Jesus, e outros serviram a Jesus. Mas muitas vezes, ao relento, pode ter certeza, isso mostra um Deus humilde, o dono da prata e do ouro. Chega para uma mulher na beira de um poço e diz: me dá água, porque eu estou com sede. Já parou para pensar nisso? E aí então, Jesus vai celebrar a última Páscoa com os discípulos, vai incumbir Pedro e João de, entre aspas, alugar um cenáculo. Vocês vão ver um homem com cântaro de água, está lá em Mateus 22, e fala sobre o lugar. Vocês vão achar um espaçoso, uma sala espaçosa, e preparem a Páscoa, que é ali que nós vamos celebrar a Páscoa. Pedro e João foram incumbidos disso. E quando então Jesus chega para celebrar a Páscoa, estão todos ali. Eu fico imaginando Jesus olhando os pezinhos. Eu não sei você, mamãe, papai, né, Valderei? Essa semana nós falamos isso, de ordem na casa, né? Na minha casa, já há muitos anos, bem antes da pandemia, a minha luta é assim: não use sapato dentro de casa, por favor. Né? Porque a gente vê cada coisa na rua, né? E é saudável, né? Então a gente usa lá os sapatinhos da Célia, deixamos na porta, aqueles que forem em casa, né? A gente, olha, você usa o sapatinho, ai que lindo, quem fez? Minha mãe, pode encomendar, você ajuda um missionário, a gente já faz um merchan, mas a gente faz isso, não entra de sapato aqui. E naquele tempo não existia chuveiro, né, gente? Chuveiro. Eu brinco, quem gosta de frio é rico, tem chuveiro bom em casa, né? Aquele panelão cheio de água, não é aquele conta-gota que você fica assim, né, tentando pegar, né? Mas naquele tempo não tinha, as pessoas tomavam banho onde davam, existiam casas de banho, por incrível que pareça. Às vezes era no rio, eles se banhavam e iam lá para os jantares e chegavam na casa de alguém, que eles tinham que fazer. As ruas não eram asfaltadas, os sapatos não eram fechados assim, né? Não tinha sapatênis, tênis, sapato, botinha e sandália, né? Eles tinham aquelas sandálias hebraicas, simples, rudimentares, e eles sujavam os pés, chegavam na casa de alguém, então o criado lavava os pés e eles se assentavam para jantar. E a mesa não é essa mesa romana. Então aquela mesa, né, renascentista da última ceia, tão bonita, não era daquele jeito, embora seja um quadro belíssimo, né? Não era daquele jeito. A mesa em Israel era em formato de U, assim, e baixinha, quase no chão. Por quê? O serviçal vinha pelo meio, servia, recolhia e ele ia embora. E as pessoas ficavam do lado de fora desse U, e um deitado no outro. Não fala que João estava deitado no peito de Jesus? E o pé dele estava onde? Com certeza perto da cara de Pedro, eu não tenho dúvida. E ele estava lá assim, né, largadão, todo mundo ficava assim. Era um sistema, eles comiam, davam, né? Deu para entender? E Jesus então chega para a última ceia, ele olha os pés dos meninos, só vê aquela poeira. O que é que ele faz? Convido você a embarcar nessa história comigo, João 13. Dá uma olhadinha lá. João 13, verso 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu acho muito bonito, né? Era uma festa, a Páscoa, a casa alugada, tudo prontinho, eles chegam, era chegada a hora, e a Bíblia diz que Jesus amou os seus até o fim. Eu não sou pastor pentecostal, mas dá vontade de falar assim, vira para quem é do teu lado e fala assim: Jesus me ama até o fim. Não dá vontade de falar isso? Porque Ele me ama até o fim. Ele falou: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu estou com você todo dia. Ele amou os seus até o fim. E aí começa então algumas informações que parece que nos assustam, né? Teve um pergunte para a Bíblia lá em casa, familiar, né? Calma, gente, vocês não deixou de ser convidado. Mas me fizeram uma pergunta, está aqui a resposta. Olha lá o verso 2. Durante a ceia, é isso aí?
Já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Parece que tem um hiato aí, né? Um parênteses aberto. Estava no coração de Judas que ia trazer a Jesus, aí o texto volta para Jesus, que o Pai o confiara tudo e que Jesus vinha de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia. E como é que era essa ceia hebraica? Alguém tem ideia? Era pão e vinho só, certo? Talvez um azeitinho? Não. Tinha o pão, tinha o vinho e tinha o quê? Pode falar alto? Eles comeram cordeiro essa noite aqui. Toda a Páscoa tinha um cordeiro. E Jesus fala, eu vou comer a Páscoa convosco. Desde Êxodo 12 até aqui. Eles comiam cordeiro. Hoje o israelita, quando celebra o Pêssar, tem um osso na mesa que chama Afkomen. Eles têm só aquilo lá, só o ossinho. Às vezes põe até de frango, é interessante. Mas até essa ceia aqui, eles comiam cordeiro. De ano em ano, imolavam e comiam, imolavam e comiam, imolavam e comiam. Aí, ceia pronta. Jesus levanta da ceia, da mesa pronta. Tirou a vestimenta de cima, tomando a toalha, cingiu com ela. Jesus põe a toalha. E o que ele faz? Depois deitou água na bacia, aos pezinhos sujos. E passou a lavar os pés dos discípulos, a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Vocês já viram algum relato parecido na Bíblia? Tem vários. Lembra da mulher que chorou aos pés de Jesus? Por que aquela mulher fez isso? Porque ninguém lavou o pé de Jesus na ceia. Porque a outra derramou um perfume caríssimo aos pés de Jesus? Porque o pé dele provavelmente precisava estar limpo para aquela ceia. Então o que era lavar os pés? Porque eles já estavam de banho tomado e era um jantar importante, era Páscoa. Aí agora os pés que andaram na rua estavam sujos, empoeirados, tinha que lavar. Quem fazia esse serviço, vocês têm ideia? Quem tinha que fazer esse serviço era o dono da casa. Quem era o dono da casa? Não sabemos. Era o homem com um cântaro de água, então não sabemos quem era. Ou o serviçal dele. Tinha algum serviçal na casa? Não. Qual era a próxima opção? Ou Pedro ou João, que locaram a casa. Então Pedro e João tinham que fazer esse serviço. Nós sabemos que João era amoroso, ele estava lá inclinado em Jesus, que gostoso estar aqui, não estou nem aí para o meu pé. E o Pedro? O Pedro? Olha aí, o texto continua. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-os com a toalha que estava cingida. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu lavas os pés a mim? É você que está lavando meu pé? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, Pedro? Não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro, nunca me lavará os pés. Eu me identifico muito com esse rapaz, porque eu fico imaginando aquele fogo subindo, aquele ímpeto no Pedro, e ele diz assim, nunca você vai me lavar o pé. Você vai lavar meu pé? Nunca. Respondeu-lhe Jesus, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo, você não é meu. O Pedro então se empolga. Senhor, não somente os pés, mas a cabeça, as mãos, o cabelo, tudo, lava tudo. O que Pedro está dizendo aqui? Eu quero ter parte contigo. Declarou-lhe, pois, Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Pedro, você já está limpo. Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Põe o dedinho aí,
Vamos lá para João 15:3. Por que Jesus disse isso? João 15:3. Vira aí uma página, 2. Olha o que Jesus diz aí. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Queridos, o que salva? Romanos 10, nós lemos isso hoje no Catecúmenos. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares, serás salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, Senhor Jesus, será salvo. Porque com o coração eu creio e com a boca eu confesso para a salvação. Então o que salva? É a palavra. É a palavra que é evangelizada, é o poder do Senhor. Será que é isso mesmo? Olha lá, Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26. Efésios 5, 25, 26. Mas, pastor, você está falando para casais? Presta atenção aí. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Deus para com a sua igreja, o amor de Jesus para com a igreja, Jesus faz uma analogia com marido e mulher. E olha que interessante, maridão, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha agora, por que Jesus fez isso? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. No tabernáculo, no santuário, existia a porta. E aquela porta tinha 4 cores. A primeira cor era púrpura, a segunda cor era branca, a terceira cor era vermelha, e a quarta e última era azul. Mostrando que ele é puro, que ele é o Cordeiro, que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que ele veio do céu, ele é Deus. Então o pecador levava aquele cordeirinho, o sacerdote olhava, sacrificava aquele animalzinho ali, o israelita pecador ia embora para sua casa. Mas logo em seguida do altar do sacrifício tinha uma bacia, e aquela bacia era deitada com água, onde os sacerdotes lavavam as mãos para poder entrar no lugar santo. E aquele lugar era cheio de água, mas a mão dele, do sacerdote, estava cheia de sangue, porque um animalzinho morreu. E aquela água, então, ela era não só água, mas ela se misturava com sangue. Lembra quando furaram a Jesus com lança, saiu sangue e água? E ali, então, ele se lavava e ele olhava, ele via o rosto dele, mas atrás do rosto dele ele via um céu, e ele dizia, eu não sou digno de entrar nesse lugar, só me lavando aqui eu posso entrar lá. Nós já estamos limpos pela obra da cruz. Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Nós nos apresentamos diante do Cordeiro que morreu por nós. Mas existe uma bacia de bronze onde nós precisamos nos lavar todos os dias. Ela está aqui. Todos os dias nós precisamos nos lavar, porque os nossos pés andam por esse mundão aqui. E hoje de manhã eu falei, olha, o crente não está na contramão do mundo. Apague isso da sua mente. Nós estamos na mão certa. E o mundo está na contramão dos crentes. Entra numa rua na contramão, você não vai ver uma plaquinha a seu favor. Entra na mão certa, na estrada certa, você vai ver todas as plaquinhas a seu favor. E quem vier na contramão está errado. Então nós estamos na mão certa. E o Senhor nos sinaliza através da sua palavra o tempo todo o que nós devemos fazer e para onde nós devemos ir. Experimenta chegar numa estrada, Via Dutra, por exemplo, indo lá para o Rio de Janeiro. Aí tem aquela seta fazendo assim, curva para a esquerda. Você fala assim, o cara que fez essa placa mentiu. Eu vou virar para a direita, eu não confio não. Experimenta. Você vai ver onde você vai parar. Você vai ver a Serra das Araras assim, vai cair lá embaixo. Túnel a 200 metros. Eu não acredito, eu vou frear e vem uma carreta atrás. Acho bom você continuar andando. Estamos na mão certa. O Senhor nos sinaliza e nos ensina a nos lavarmos ali, para podermos servir.
Nós já passamos pelo altar onde Cristo se entregou por nós, agora lavemos as nossas mãos nesse mundo. Os nossos pés sujam aqui, Jesus nos ensina a nos lavarmos aqui. Todos os dias, a palavra de Deus é água que limpa, que transforma. Você crê nisso? E Jesus está ensinando, Pedrão, você já está limpo. Você já foi lavado, irmão. Agora deixa eu lavar seu pé. E a humildade de Jesus é tanta, aí vem a pergunta para a Bíblia. Jesus lavou os pés de Judas? Meu Deus, lavou. Misericórdia. Até o traidor teve o seu pé lavado. Tiago 1,18. Põe lá para mim, Rogério, por gentileza. Tiago 1,18. Olha aí. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Não tem salvação fora da palavra, para que fôssemos como primícias ou primazia de suas criaturas. Ele nos gera pela palavra. O que salva é a palavra. Creia na palavra. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Leia a palavra. Senhor, eu quero ter sabedoria nesse mundo. Leia a palavra. Senhor, eu quero fazer aquilo que é certo. Leia a palavra. Jesus fala comigo. Quando eu dou uma Bíblia para alguém, eu sempre escrevo assim: é o único livro que você lê, o autor estará ao teu lado o tempo todo. Nunca pegue esse livro sem orar antes e dizer: Jesus, fala comigo, eu quero ouvir tua voz e eu sei que o Senhor vai falar comigo. Porque Ele fala, meu querido. Todos os dias. Todos os dias. A palavra tem um poder enorme. E aí então o texto continua. Versículo 12. 13 e 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vocês compreenderam o que eu fiz? Compreenderam o que Jesus fez? Serviço completo. Limpeza completa. Não ficou absolutamente nada para trás. Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou, e Ele é o mestre e Ele é Deus. Sim, Ele nos ensina. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Isso é muito forte. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu sou o Senhor, eu sou o mestre. Eu sou Deus, eu sou o Rabi por excelência. Tudo que vocês precisam saber está em mim. Jesus disse: aprendei de mim. Tudo que eu preciso saber está nele. Se eu, sendo o Senhor e o mestre, lavei os pés, lavem os pés uns dos outros também. E nós vivemos um momento da igreja que, eu preciso ser maior, eu preciso me exaltar. Não, Jesus fala ao contrário, porque Ele, sendo o Senhor e mestre, fez isso. Lembra da multiplicação dos pães? Quantos cestos sobraram? Alguém lembra? Jesus multiplicou os pães, né? 5 pães, 2 peixinhos. Orou, alimentou uma multidão. Aí sobra 12 cestos. Quantos discípulos? 12. Um para cada um. Agora Ele fala assim: agora vocês multipliquem também. O que Jesus está dizendo? Eu fiz o milagre, agora vocês são agentes do milagre. Presta atenção aqui. Vocês são agentes do milagre, multiplica também. Lavem os pés uns dos outros também. Servir uns aos outros também, servir uns aos outros em amor. Suportai-vos uns aos outros, diz a Bíblia. Perdoai-vos mutuamente, diz a Bíblia. Amai-vos uns aos outros, diz a Bíblia. Servir de suporte uns para os outros. Como a Escritura é forte, como Jesus é forte em dizer essas palavras. Ame uns aos outros. Versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade,
em verdade vos digo. Eu gosto dessa expressão, em verdade, em hebraico é amém, amém. Amém, amém. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles a quem escolhi. E é antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Como é forte isso, e ele estava ali. O traidor estava ali. Que humildade de Jesus. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Ego em mim, eu sou Ele. Ele é Yahvé, Ele é Deus. Jesus nunca foi pego de surpresa. E aí então, versículo 20, e aí a gente caminha para o fim. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Queridos, você percebeu que eu não dei os avisos hoje, né? Eu quero deixar para o final do culto. Porque nós temos um grande desafio à frente. Em verdade vos digo, quem me recebe, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. O que Jesus está dizendo aí? Que você é um agente dele. Que quando Jesus te enviar e a pessoa te receber, não é você que ela está te recebendo, é a Jesus. É a Jesus que está recebendo. Meus queridos, o Senhor Jesus deseja usar a sua vida. Sabe aquele seu colega, aquela sua colega sem Jesus? O que vai acontecer com ele? Sabe aquele seu vizinho, a sua vizinha sem Jesus? O que vai acontecer com ele? Nós temos uma eternidade à frente, ou é com Jesus ou é sem. É triste alguém partir dessa vida sem Jesus. É triste. É desesperador. Essa semana nós fomos no Hospital Samaritano e ali por 3 horas eu acompanhei a Helenivação. Eu falei: Eleni, aonde tu fores irei eu. E eu fui. Nós cantamos em UTI, cantamos em hemodiálise, oramos, fizemos minutos com Deus, né, na internação, com os administradores, com os funcionários do hospital, até para o coral se reunindo, o coral do hospital, nós fizemos uma devocional com eles ali. Foi um tempo muito feliz. E aí na hemodiálise infantil, uma menininha olhou para mim: tio, canta o boi da cara preta. Eu falei assim: só um pedacinho, tá bom? Boi, 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 boi da cara. Eu falei: não, parei aqui e falei assim: não, vou te ensinar uma outra que fala de boi que é muito mais bonita. Quer aprender? Quero. Mu, 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 mu. Que foi? Menino, foi Deus que fez o boi. Fez a girafa, o elefante, ti, fez você e eu e muito mais. E no meio disso tudo, o cachorro não ficou para trás. Aí deu uma latida lá. De novo. Pronto, esqueceu o boi da cara preta. Agora nós vamos ensinar uma canção muito melhor que fala de Jesus. Mas ao mesmo tempo fomos em UTI de pacientes terminais com 21 anos de idade. Uma senhora que perdeu o filho com 15, está perdendo para o câncer também. Isso machuca a gente. E tudo que nós queremos é que se cumpra em você e em mim aquilo que Jesus falou. Sabe o que Jesus falou? Presta atenção. Eu vou ler, tá? Verso 20. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, quando você é enviado por Jesus, você fala dele sem medo. A pessoa está recebendo a Jesus e recebendo ao Pai que enviou o Filho.
E quem move tudo isso é o Espírito Santo. E às vezes nos furtamos, estamos com medo. Sabe qual é o propósito da vida? Vidas para Jesus. A palavra de Deus me aproxima dele, a palavra de Deus me aproxima de Jesus e traz as pessoas para mais perto de Jesus ainda. Que é isso que Jesus quer, que você seja usado por ele. Rogério, tem dia amigo, não tem? Dia amigo. Dia 8 de novembro nós vamos para a rua. E o que eu gostaria de ver as pessoas felizes por levar almas para Jesus. Nós vamos ter alguns encontros antes para falarmos de Jesus. Nós estamos lançando um livro de testemunhos, a Helenivação fez já a orelha do livro. Um texto lindo, tão carinhoso, falando das histórias, ela leu as histórias. Porque nós queremos alcançar vidas para Cristo. E essas histórias vão se entrelaçar com outras histórias para alcançar outras vidas. É isso. Qual é o propósito da igreja? Recebermos aqui, aleluia, glória a Deus, tal. Já tive meu momento com Deus, meu minuto com Deus, né? E hoje o culto demorou, melhor ir embora. E agora a semana tem que trabalhar para pagar as contas. E domingo que vem, Jesus, eu estou de volta. Até semana que vem, hein, Senhor? Tchau. É isso, olha aí. É para isso que o Senhor nos chamou. Eu quero ver essa igreja lotada, mais lotada. Eu quero ver essa igreja cheia de gente, esses bancos cheios. Pastor, tem bancos livres ao meu lado. E eu não quero que seja de membro da igreja, é gente que você vai trazer e vai convidar. Amém? Para isso que Ele nos chamou, esse é o grande propósito da vida. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, fazendo esse grande desafio. Nós queremos ir para a rua, nós queremos alcançar pessoas. Nós queremos, Senhor, viver como igreja, porque o nosso propósito de vida é vidas para Jesus. Jesus tão humilde, e Ele deixou uma lição preciosa, que nós sirvamos de servos aqui uns para os outros, Senhor, para alcançar vidas para Cristo. Pai, todo o nosso esforço, todo o nosso cansaço, toda a nossa reforma aqui, é para tornar, sim, esse espaço aconchegante, mas para que pessoas estejam perto de Jesus. Esse é o propósito da vida. Porque Ele é o caminho, continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Então, em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos Te pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos proporcione momentos que nós possamos nos sentir enviados por Ti. E quando nós estivermos ali, testemunhando, as pessoas possam olhar para mim, para cada um aqui e dizer, através dele eu estou recebendo Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.